Pare de vender commodity. Se você está numa guerra de preço, é porque o teu cliente vê o teu produto ou serviço como uma commodity, algo que todo mundo entrega no mesmo nível, né, de qualidade. Então você vai estar sempre brigando por preço. Tenha diferenciais, e mais do que tenha diferenciais, se posicione como uma empresa diferenciada. Que é aquilo que a gente falou, entre o seu produto ter valor e o seu produto ser percebido como valor. Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial. Podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo certo? Tudo bem, e você, Nay? Tô bem também. Bora pro tema do nosso vídeo de hoje, que é sobre como bater a sua concorrência. Então, vamos dar dicas práticas aí para quem nos ouve superar o concorrente de uma vez por todas. De uma vez por todas é forte, porque mercado... Não, sempre vai ter, né? Tá Concorrência dinâmico, vai... tá sempre mexendo acontece, sempre. mas... Isso é um movimento que é para sempre, né? Você vai ter que sempre monitorar teu concorrente para superar se superar nesse mercado, se destacar. Mas a gente vai explicar como é que vocês conseguem fazer isso para manter aí batendo na concorrência, superando cada vez mais. Então, a gente escolheu esse tema porque é muito comum empresários que se sentem numa verdadeira guerra e no seu ramo de atuação, no seu segmento do mercado. E para empresários que querem estratégias que são eficazes aí para se destacar, sair na frente. A gente vai rolar nosso papo aqui hoje sobre isso. Vamos lá, então. Começando, Will, tentando tirar esse mito aqui, né? Sobre é ruim ter concorrente? Sempre ruim ter concorrente? A gente sempre imagina, né? Sempre imagina aqui na cabeça, a concorrência, lidar com a concorrência é algo ruim, é algo chato, é algo que tira energia da gente. O empresário sempre tem algo ruim pra falar da concorrência, né? É sempre ruim mesmo? Tem dois pontos, né? Dois aspectos que a gente precisa olhar. Nem sempre, tá? Sempre não, nem sempre é ruim, né? Tem momentos que é importante ter o concorrente, mas você hoje está no mercado com uma concorrência muito alta, pode ser ruim sim, né? Porque você acaba tendo que dividir os louros daquele mercado, aquele público-alvo com outras empresas. Isso obviamente vai diminuir a sua participação, sua receita e também tende a reduzir a sua margem de lucro. Então assim, nem sempre é positivo e nem sempre é negativo. Existem momentos que sim, é importante você ter a concorrência até... Olhe com desconfiança se você está no mercado sem concorrência. Eu ia perguntar isso. Existe essa possibilidade? Mercado sem concorrência? Existe. Ou concorrência baixa, né? Talvez um serviço, uma modalidade nova de serviço ou produto que algo talvez que esteja iniciando-se agora através de advento de uma nova tecnologia, de um novo comportamento. Você pode criar um mercado. Pode-se criar um mercado e esse mercado no início ele vai ter pouca concorrência. Mas olhe com desconfiança, porque muitas vezes, se aquele mercado tem uma concorrência muito baixa, né, inexistente é muito difícil, mas pouca concorrência, pode ser que aquele mercado não seja interessante. Alguma coisa tem, né? Por isso que não tem muita concorrência. Então pode ser que não tenha demanda, pode ser que os clientes busquem soluções focado muito em preço, e aí nenhuma empresa consegue se sustentar. Então você tem que olhar com desconfiança, né? É óbvio, se você puder ter uma participação de lucro, uma participação de mercado significativa dentro de uma estrutura de negócio, uma indústria, né, seria positivo, porque isso você tende a gerar outros efeitos positivos para a empresa, né? O que a gente chama de ganho do monopólio, né? Ou externalidades positivas aí do monopólio. Então, se você está no mercado com pouco concorrente, olhe com desconfiança, fique atento, porque pode ser realmente que falte demanda naquele mercado ou que o público existente naquele mercado seja um público muito focado em preço, né, buscando sempre menores preços, e aí talvez nenhuma empresa se sustente nele, por isso que baixa o número de concorrentes, tá? Então, detalhes aí que são importantes. Mas por que nem sempre é ruim ter concorrente, né? Vamos focar no além do óbvio, porque nem todo empresário consegue ter essa visão aqui de que nem sempre é ruim ter concorrente. Então, vamos pensar primeiro uma empresa que está no mundo físico aqui, né? Todas essas empresas estão no mundo físico, no final das contas. Mas algumas, elas têm a sua operação de, principalmente, produção e vendas no mundo físico e outras têm no mundo digital. Mas vamos falar essas empresas... Ou ambos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, em indústrias, lojas, né, comércio, etc., que estão necessariamente no mundo físico aqui. Por que nem sempre é ruim ter concorrente, né? Porque... vamos supor, num grupo de empresas daquele mesmo setor que se agrupam num determinado local do país, numa determinada local, uma região específica, tá? Aquilo faz com que
aquele grupo de empresas cria o que a gente chama de polo industrial. No caso de lojas que se agrupam, seriam centros comerciais. E isso é benéfico, no final das contas, para as empresas que estão naquele polo industrial ou no centro comercial. Por quê? Primeiro, porque as pessoas, o público consumidor, vai começar a ver aquela região com maior referência. Então, por exemplo, nós temos aqui no interior de São Paulo, quando a gente fala de calçados, a gente fala em Franca, que é uma região né, muito conhecida por produção de calçados de qualidade, etc. Então, se eu tiver que buscar um fornecedor que me venda calçados, eu vou já olhar para Franca. Perfeito. Então, eu acabo ganhando autoridade estando dentro daquele polo, o que é legal, né? Ou se eu estou, por exemplo, num centro comercial, tem regiões que são especializadas em roupas de luxo. Né? Então, por exemplo, vamos falar mais uma vez, a capital aqui, Oscar Freire. Então, se eu quero um item de luxo, eu vou visitar Oscar Freire, porque a chance de encontrar fornecedores é maior. Então, existe aqueles players que estão naquele mercado, naquela região, eles ganham essa autoridade, viram referências pelo cluster, né? Por outro lado, o Bom Retiro é um lugar muito... É Bom Retiro, né? Que eu acho que o pessoal vai buscar roupas com mais baratas, assim, com preço de custo melhor. Sim, em São Paulo, por exemplo, nós temos vários polos comerciais, vários centros comerciais. A 25 de março, inclusive, é um local muito buscado para algumas... Não, São Paulo tem muitos centros, uma cidade gigante, né? Mas assim, todo lugar tem centros comerciais. O próprio shopping é um centro comercial. Então, por exemplo, se eu quero almoçar, eu poderia ir em restaurante a restaurante, em determinado local, tentando achar algo que eu gostaria. Ou eu posso ir no shopping, na praça de alimentação, que eu vou ter todos os restaurantes ali, um do lado do outro que eu vou facilmente decidir, ou pelo menos ter uma gama maior de escolhas circulando por pouco tempo. Perfeito. Então, é isso, né? Então, ter concorrentes é importante. Porque realmente gera essa facilidade, especialmente no mundo físico aqui, né? Perfeito. O que é legal também, que em geral, quando você cria esses polos de indústria ou comércio, os fornecedores eles vão se alocando próximo a essas regiões. Eles percebem que tem muita demanda ali para eles, né? Então é interessante estar próximo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, mais uma vez, vamos pensar aqui no polo de Franca, né? Que é um polo de calçado. Então existem muitas empresas de couro, que fornecem couro, né, instaladas ali. Então, para eu que sou uma indústria de calçado, além do meu cliente me ver como referência e já me buscar naturalmente por estar naquele polo, eu vou poder comprar do meu fornecedor provavelmente mais barato, porque ele está do meu lado, né? Mais barato, mais fácil. Eu também tenho uma gama maior de fornecedores, inclusive concorrentes, para negociar um preço, né? Que eu preciso do matéria-prima, enfim, do insumo que eu vou precisar usar. Outra coisa seria do ponto de vista de infraestrutura mesmo, né? Então, a partir do momento que existe um polo, normalmente vai ser construídas ali avenidas, vão ser construídas infraestrutura infraestrutura de energia, de água, de logística para dar vazão e escoar aqueles produtos. Então, o próprio governo em si, né, ele vai promovendo uma prefeitura, ou mesmo que seja iniciativa privada, por exemplo, no caso do shopping, ele vai criando a estrutura para as coisas acontecerem. Perfeito. Né? Então também ganha essa escala, vamos dizer assim, maior capacidade de produção com os custos menores, porque aquela estrutura está sendo desenvolvida para atender a minha empresa. Tendo uma loja afastada, uma loja única em um local só, talvez fosse um pouco mais difícil, mais demorado de conseguir realizar, principalmente porque a infraestrutura demanda, né? Obras grandes, às vezes. Investimentos mais altos. Você quer um exemplo muito grande desse tipo de cenário que favorece alguns mercados? A construção civil. Então, é muito normal você ter bairros, né? Antigamente, principalmente, você tinha bairros que eram desertos. Não tinha um prédio, não tinha nada. Exato. Aí, o que acontece? Aqueles terrenos começaram a ser loteados. E aí, começam a nascer os edifícios. E aí, nasce um na sequência do outro. Aí, aquela região é asfaltada, começa a ter saneamento básico. Se desenvolve uma infraestrutura para atender aquele conjunto de prédios. Se você tivesse um prédio isolado, provavelmente você não conseguiria ter esse tipo de infraestrutura sendo desenhada. Agora, quando você junta vários prédios, vários condomínios, a pressão, principalmente em relação ao Estado, se torna maior. E aí aquela infraestrutura é desenvolvida, né? Então é muito que chega comércio junto também, né? Pela necessidade da região. E aí é muito, muito comum você ver 2, 3 torres de construtoras diferentes sendo construídas uma do lado da outra, porque eles
existe uma infra que está sendo construída que vai ajudar a atender aquele público ali, né? Legal. E tem um efeito aqui também que eu diria que talvez esse seja o que o empresário menos perceba, mas que existe e é importante, que é o que eu chamo de marketing colateral, tá? Da mesma forma que eu estou buscando, por exemplo, um restaurante e eu tenho uma ideia na minha mente do que eu quero, eu vou no shopping, eu vou buscar aquele restaurante, mas eu vou ter o concorrente ali para analisar. Então, por exemplo, se eu estou no mercado que tem várias opções, talvez o meu concorrente vai fazer o anúncio, vai atrair aquele cliente, só que aquele cliente vai ver a minha marca também. Certo. Né? Então pode ser que o marketing do meu cliente, do meu concorrente, vai me favorecer, porque eu vou ficar conhecido também para o cliente. Às vezes o cliente está buscando a questão, hoje é o preço que impacta para a minha escolha. Tá? Ele vai fazer uma pesquisa de preço e acaba escolhendo o que está com o preço melhor para ele, ou melhor condição de pagamento. Ou então ele quer uma qualidade, algum aspecto diferente. Hoje eu quero comida italiana. Vai lá nos restaurantes focados, mas um oferece alguma coisa diferente que influencia a escolha, né? Então, seria um marketing direto. É um marketing... Efeito indireto, assim, né? Por isso que eu chamo de marketing colateral, né? Porque não é um marketing da minha empresa, é um marketing do meu concorrente que pode me afetar positivamente. Sim. Então, assim, sendo o meu marketing, sendo do meu concorrente, a minha base potencial de cliente aumenta. Então, a base potencial... Pode ser que eu faça um marketing e atraia um cliente para o meu concorrente. O contrário também funciona, né? O contrário também funciona. Mas, assim, o interessante é que a primeira coisa para eu fazer uma venda é que eu preciso ter um potencial interessado no produto. Se o meu cliente faz e eu faço, a chance de aumentar essa base de clientes é maior. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Exato. Entendeu? Perfeito. Eu diria que, talvez no aspecto físico, sejam os maiores benefícios de se ter um mercado ali com concorrentes, né? E no digital, né? O digital tem situações que também é importante. O digital, ele é mais difícil no sentido de ter concorrência porque é um mar aberto. Na verdade, hoje, se eu quiser entrar num mercado de algo que eu nunca trabalhei, eu posso montar uma loja online, né? Talvez buscar um fornecedor, talvez eu nem precise de uma estrutura física de ter estoque, etc. Eu posso fazer a venda de algo que eu nem conheço, nunca vendi, simplesmente montando um site, montando uma página, ou participando de uma plataforma de e-commerce. Né? Recebe ali e passa para o cliente. Então, assim, é um cenário, né? Um cenário mais difícil, mas também tem momentos que ter concorrente é positivo nesse cenário. Eu diria que a primeira coisa seria, principalmente para quem oferece produtos ou serviços que não são muito populares ainda, você cria quando você tem concorrentes falando sobre aquilo também, sobre aquele produto, aquele serviço, você aumenta a popularização daquele termo, né, daquilo que você vende. E a gente lá na Valorize sabe muito bem sobre isso, porque nós, quando começamos em 2017, né, fazer o BPO financeiro lá em 2019, poucas empresas existiam de BPO financeiro. Na verdade, até hoje eu tenho certeza que poucas empresas conhecem esse termo BPO financeiro. Certo. E eu vendia isso. E como é que o cliente vai buscar o meu serviço se ele nem sabe que existe? Não sabe nem que é isso. Às vezes sabe o que ele precisa, tá procurando, mas ele não sabe que tem esse termo específico. Não, às vezes ele nem sabe que existe esse serviço. Hoje muita gente não sabe que existe a possibilidade de terceirizar a gestão financeira da sua pequena empresa para uma empresa profissional. As pessoas conhecem agências de marketing que terceirizam o marketing, mas não conhecem a gestão financeira terceirizada, porque é novo. E a gente lutou muito para começar a divulgar esse termo. Então nós criamos um blog, começamos a fazer artigos de qualidade, começamos a nos destacar no próprio Google, né, que é o motor de busca ali. Só que assim, eu vamos supor, eu estou em primeiro, né, no meu termo lá, que é BPO financeiro, no produto ou serviço que eu vendo. Só que adianta eu estar em primeiro se ninguém busca? Ninguém sabe o que é, como é que vai buscar. Se ninguém busca, não importa, tá em primeiro, tá em segundo, posso estar na última página, não importa. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que as pessoas saibam e busquem por isso. Então, com o tempo, esse mercado de BPO financeiro ele foi se popularizando um pouco mais e hoje já existe um volume de busca muito maior do que existia 3, 4 anos atrás. Isso não foi porque só nós falamos de BPO financeiro, mas porque os nossos concorrentes começaram a entrar no mercado e começaram a falar de BPO financeiro também. Então, hoje a gente faz anúncio, eles também fazem. Então, as chances do empresário conhecer esse termo é muito maior hoje, né? Perfeito. E a gente ganha com isso também. E acaba também educando o nosso público consumidor, porque
É mais gente falando sobre a mesma coisa. Não só isso, né? Mas é porque o próprio concorrente, da mesma forma que a gente quer mostrar o nosso valor, mostrar a vantagem do nosso serviço para o nosso cliente, o concorrente também quer. Então, acaba se educando o cliente sobre benefícios de se ter um BPO financeiro. Então, aumenta a popularização, ou seja, aumenta a busca por esse termo, por esse produto ou serviço. E da mesma forma, também educa melhor o cliente, educa o mercado. Então, o mercado já começa a ver com bons olhos também e a probabilidade de compra também aumenta. Eu diria que no digital, assim, o segundo benefício de ter um concorrente é que você começa a fomentar uma cultura de compra online. Então, o Brasil, né, ele até 5 anos atrás não tinha essa cultura de compra online muito forte. Nós saímos de 25% da população fazendo compras online para hoje, em 2023, 50% está fazendo compra online. Ainda assim, é uma distância muito grande com países, por exemplo, como o Reino Unido, Estados Unidos, etc. Existe aí uma diferença, a própria China, né? Uma diferença grande. Então, existe muita coisa ainda para melhorar, para aumentar a compra online. Mas é algo que só foi sendo criado porque muitas empresas foram entrando no compra online, no e-commerce. Foram vender os seus produtos e serviços através da internet. Porque se só uma empresa tivesse entrado, provavelmente os consumidores não cresceria esse volume, né, de interesse pela compra online naturalmente. Então, no digital, se eu tenho mais empresas trabalhando e vendendo isso, naturalmente as pessoas vão ter mais interesse, mais propensão ou predisposição a fazer a compra online ao invés da compra física. E existe também um efeito de rede da própria aumento da logística de fornecedores para fazer as entregas, né? Então, hoje em dia, o Brasil ele tem empresas, né, inclusive empresas estrangeiras que atuam no Brasil como case de sucesso no sentido de logística, né, de um produto comprado ou vendido online. E aí você vai criando também uma rede de logística para dar suporte a essas empresas. Isso também só acontece porque você tem mais de uma empresa no mercado. Se você tiver só uma, provavelmente essa empresa que vai ter que desenvolver toda essa estrutura logística. Se você tem várias, vão ter fornecedores específicos para fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, isso se a empresa atua no digital, mas tem alguma parte, né, do negócio que vai para o meio físico. No caso, entrega de um produto, né, precisa. Mas se a entrega é de um serviço, também há uma melhoria de infraestrutura, porque às vezes é questão de servidor que demanda, né? Às vezes é uma questão de infraestrutura online mesmo, que rede social mesmo pode ser uma melhoria muito grande para divulgação de marcas aí, né? Bom, a gente fala bastante também na concorrência, é muito comum pensar sobre a concorrência desleal, né? O meu concorrente está agindo de forma desleal no mercado. E isso existe, de fato. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso, porque, né, a tendência é o empresário olhar e falar assim, putz, concorrente é meu maior inimigo hoje e ele está agindo de forma desleal. A gente tem alguns exemplos, né, Will, do que é, de fato, uma concorrência desleal para a gente considerar. Né? Só a questão de abaixar o preço já pode ser considerado? Pela lei, não. Pela legislação, não. Né? Existem regras de concorrência desleal. Né? O CAD, né, que é o próprio Conselho de Defesa aí, da Indústria, eles buscam sempre fazer avaliação. Se existe alguma prática de concorrência desleal, vamos colocar aqui. São empresas, por exemplo, que operam no prejuízo para derrubar concorrentes no mercado. Então, pensa numa empresa que é muito capitalizada, tem muito dinheiro. Ela fala assim, eu vou operar no prejuízo por um tempo, porque meus concorrentes não vão aguentar. Ela escolhe fazer isso. É uma prática chamada dumping. Isso é desleal, porque você está se aproveitando do seu poder financeiro para matar seus concorrentes, o que vai prejudicar, de um modo geral, o consumidor. Porque aí você fica sozinho no teu mercado, você vai querer cobrar o preço que você quiser. Né? Então, você precisa ter... E existem, por exemplo, as fraudes, existem situações realmente de má fé dessas empresas. Isso é desleal. Baixar o preço não é desleal, né? Desde que não seja de forma, como a gente falou, agressiva, né? Eles chamam de preço predatório, quando o mercado também usa essa prática, que é vender abaixo do preço de custo, por exemplo. Então, mas isso operar no prejuízo. Exato, opera no prejuízo quem consegue, né? Mas isso não é legal. Que assim, existe o que é definido, né? O que é definido pela regra e o que acontece na vida real. A regra diz, deslealdade é você oferecer um preço muito baixo de forma propositada a derrubar seus concorrentes, né? E para isso você vai se aproveitar
de alguma característica positiva que você tenha na empresa, por exemplo, sua marca ou seu capital financeiro, para fazer isso. Isso não é legal. Mas o fato de você baixar o preço para ganhar mercado, isso é totalmente legal. Isso acontece muito, para né? ganhar. Isso é uma estratégia. Exato. Né? Existem dois tipos de estratégia de liderança de mercado. Uma estratégia de liderança por preço, existe a liderança por diferenciação. Então, é um tipo de estratégia para liderar o mercado. Então, eu vou derrubar meus preços, desde que não seja de forma, como a gente falou, de má fé, porque eu quero que mais clientes compram de mim. E eu também de mercado. forma impensada, assim, que eu digo não calculada dentro de casa. Porque, assim, você pegar e falar assim, eu acho que eu consigo, supor, né, da cabeça, que, esse preço aqui acho que eu consigo reduzir ele. Não, existe estratégia de precificação também, né, Will? Sempre. Tem que ser com estratégia. Não vai levantar o dedo assim pro alto e falar, pra onde bater o vento eu vou caminhar. Não. Tudo isso que a gente tá falando, né? A ideia é que o empresário tenha ciência de que essas coisas estão no campo de ação do empresário. O empresário estratégico, ele tem que estar olhando isso, aliás. Sim. E ele vai ter que entender se ele vai fazer liderança por preço ou por diferenciação. Se for por preço, quais são os preços que ele pode cobrar, até o limite onde ele pode chegar. Se for por diferenciação, onde que ele vai atuar para se diferenciar. Eu, pessoalmente, né, não vejo a liderança por preço como algo muito sadia para a empresa no longo prazo. Isso é uma estratégia que ela é uma estratégia de curto e médio prazo, porque liderar por preço demanda você investir muito dinheiro. Você vai, né, provavelmente, despendendo muito dinheiro ao longo desse caminho. E nenhuma empresa sobrevive despendendo dinheiro para sempre. Então, você vai ter que, em algum momento, fazer essa mudança de chave. Quanto antes você fizer, na minha opinião, tá? Quanto antes você fizer essa mudança, melhor. Porque o teu cliente ele vai perceber o valor maior na sua empresa quando você se diferencia dos seus concorrentes. Perfeito. E no geral aqui, a gente tá falando assim sobre como lidar com a concorrência, né? Como bater a concorrência, como que você vai conseguir se destacar dessa concorrência com estratégia e inteligência. Tem que estar tudo isso sempre muito alinhado, né? E tudo no campo de ação do empresário, Exato. da empresa. Não estamos falando de... se acontecer tal coisa com a economia, se acontecer tal coisa com a política, se acontecer tal coisa com o teu concorrente. Não, tá falando de coisas que dependem do empresário. O que o empresário consegue fazer para lidar com a situação específica. Acho eventualmente, Nai, vai acontecer uma situação de mudança, necessidade de mudança de mercado. Também. Mas o empresário tem que estar atento se é o momento dele mudar o mercado. Se ele não está acompanhando, ele não está sabendo, se o mercado né? saturou, o mercado realmente está numa situação muito delicada, não existe muito para onde caminhar em termos de diferenciação, pode ser que seja o momento de mudar o seu mercado, oferecer outra coisa, oferecer sua coisa para um outro público. Aí é aquela coisa que o empresário estratégico está olhando o tempo inteiro. E falando de situações comuns aí, que acontecem com o empresário que está lidando com a concorrência ali no dia a dia, a guerra de preços, a famosa guerra de preços. Então, tem sempre a impressão de que tem sempre alguém disposto a baixar 1 centavo, 10 centavos, 20 centavos para conseguir ganhar mercado. Como é que o empresário lida com isso? Qual que é a forma de lidar mais efetiva com essa situação? É baixando o seu preço também? Batendo de frente, né? Aí, eu vou responder sua pergunta com um vídeo que eu vi esses dias na internet, que eram 2 vendedores de ovo. Certo. Um do lado do outro. Barraquinha, sabe barraquinha assim, de rua? Um do lado do outro. Aí um tava vendendo, não lembro exatamente os números, uma caixa de ovo R$20. E o do lado tava 19. Aí os clientes estavam indo no 19. Mesma caixa de ovo por R$19. Aí o outro concorrente que tava vendendo a 20 viu que o do lado tava tendo mais demanda. Falou, vou baixar o meu para 18. Aí o outro baixou para 18. Aí o outro viu que começou a chamar mais atenção, baixou para 15. O outro foi para 10, o outro foi para 5, até tava R$1 a caixa de ovo, né? E aí, o que um dos players ali fez, né? Aí, o que aconteceu? Chegou um outro player, com uma caixa de ovos rosa. Aí ele chamou muito mais a atenção do mercado, porque o que é isso, né? Vendendo a 30 a caixa de ovo. Mas era rosa. Ovos rosa. Mas era rosa o ovo, né, Will? E aí, pela curiosidade, pela diferenciação, né? O que os outros fizeram? Aí ele começou a ter mais demanda mesmo, tendo preço maior. Então, o que ele fez? Uma diferenciação, né? Então, eu falo sempre a saída para a guerra de preço e a diferenciação. Óbvio que é uma analogia. O ovo rosa pode ser que não venda. Claro, mas a diferenciação vende.
A diferenciação vende, né? Perfeito. Pode ser que fosse um ovo rosa da galinha dourada do interior da África que tem um poder nutritivo diferente, né? Ele poderia ter buscado essa referência e aí ele agrega, Sim. além da imagem, um valor nutritivo, um valor de Fica funcionalidade. agregando valor ali, né? De funcionalidade Aí daquele valor produto. não tem a ver com preço, né? Não tem a ver com preço, né? O ideal é que o preço esteja atrelado ao valor, a percepção de valor. E aí tem as duas questões. Tem a questão do valor que aquilo vale, né? Do benefício que aquilo traz, seja funcional, seja emocional. E existe o valor percebido pelo cliente, porque tem muitas empresas que têm um ótimo produto, um produto de um valor muito alto, mas não conseguem vender o produto naquele valor porque os clientes do seu mercado não conseguem perceber aquele valor. Não tá nem enxergando que tem aquilo, então, né? nesse exemplo, pode ser que a galinha seja maravilhosa, que o ovo seja nutritivo, mas se for branco, talvez não vai conseguir vender a caixa por R$30. Então ele fez o quê? Pintou de rosa pro cliente perceber um diferencial. E falar, pô, no mínimo, dentre os três, ele vai chamar mais atenção e o potencial cliente dele vai falar, por que teu ovo é rosa? E aí ele vai poder explicar o valor daquele ovo, né? Perfeito. Então, assim, se você tá num ambiente com uma guerra de preço, primeira coisa, pare de reclamar, né? Porque você não vai controlar o teu concorrente. E para também de ficar copiando, né? Ah, porque o preço tá X, eu vou cobrar X também. Ou tá 2X, vou cobrar 2X também. Acho que é importante destacar isso, né, Will? Porque ninguém sabe das condições que o outro tá operando no mercado e nem que você tá operando, né? Aí entra uma estratégia de precificação, mas eu vou falar um terceiro pare, então, aqui, que é pare de vender commodity. Se você está numa guerra de preço, é porque o teu cliente vê o teu produto ou serviço como uma commodity, algo que todo mundo entrega no mesmo nível, né, de qualidade. Então, você vai estar sempre brigando por preço. Se todo mundo entrega a mesma coisa, o que diferencia para o cliente? O preço. Eu vou buscar o menor, certo? Perfeito. Então, assim, se eu tenho o mesmo carro de diferentes vendedores e eu quero aquele carro, né? Vamos supor que seja o mesmo carro, diferentes vendedores. Eu vou olhar o que está mais barato, porque é o mesmo carro, né? Agora, se eu tenho carros diferentes, eu vou olhar outras coisas, não vou olhar só preço. Exato, aí você pode olhar a cor, os benefícios que estão atrelados ali, né? Olhar funcionalidades. As funcionalidades, eu vou olhar a segurança, eu vou olhar a qualidade, a durabilidade, eu vou olhar o status, eu vou olhar tudo. Isso vai gerar valor, então não só preço. Então, primeira coisa, você está vendendo commodity, pare de vender commodity. E como é que você faz isso? Tendo diferenciais que geram valor para o seu produto ou serviço, tenha diferenciais, e mais do que tenha diferenciais, se posicione como uma empresa diferenciada. Que é aquilo que a gente falou, entre o seu produto ter valor e seu produto ser percebido como valor. Que às vezes nada adianta você, né, elaborar o melhor produto com o melhor insumo, né, da qualidade mais alta, mas o teu cliente não enxergar isso. Ele fala assim, mas pra mim tá a mesma coisa. Acho que essa questão de percepção de valor, a gente pode falar que o case mais óbvio, a Apple trabalha muito bem, que é a questão de posicionamento. Exato. É o que ela traz, né, de que agrega valor pro público dela. Ela entendeu quem que é o público consumidor e ela traz isso sempre no marketing ali. Sempre muito atrelada. Acho que eu vou dar uma dica aqui também para quem tá querendo saber um pouco mais sobre isso, Will. Uma dica de leitura que é muito boa, que é o livro Posicionamento. Esse livro é maravilhoso, assim, para você entender como você se colocar no mercado, entender como você pode atuar diferentes estratégias, né, de se posicionar, dependendo de como que a concorrência tá se posicionando, né? O Burger King e McDonald's também são ótimos exemplos aí de quem trabalha muito bem com a concorrência. Assim, tem vários cases, né? Várias histórias que a gente ouve ao longo da história, e aliás, esse livro é uma boa indicação para quem tá nesse momento e quer se diferenciar. Sim. E assim, por exemplo, se a gente analisar hoje, a maior pizzaria do mundo não vende a melhor pizza. A Domino's não vende, a Pizza Hut não vende. O McDonald's, na minha modesta opinião, tá longe de vender o melhor hambúrguer. O Burger King, a mesma coisa. Tá certo. Ainda que eu prefiro o Burger King ao McDonald's, ainda acho muito longe de melhor hambúrguer que eu já comi. E eles são a maior rede, a McDonald's é a maior rede de hambúrguer. Tá certo. Então assim, não necessariamente ser o melhor vai te fazer ser o maior. Exato. Então, como eu falei, além de ter um produto diferenciado,
Se posicione como tal. Estabeleça a tua Perfeito. marca. A gente vai falar um pouquinho melhor disso, eu acho, daqui Sim, a pouquinho, acho né? que depois entram as dicas práticas mesmo que vocês podem implementar na empresa de vocês. Vocês fazendo se posicionando de uma forma diferente, o teu cliente vai perceber um valor maior e você passa então a fazer a liderança por diferenciação e não Perfeito. por preço. Então você escapa dessa guerra de preço. Se tiver mais gente brigando, deixa brigando. Pô, faz um negócio, faz uma embalagem diferente. Às vezes são coisas pequenas que diferenciam o teu produto. Faz uma embalagem diferente. Eu vou te dar um exemplo, né, de um ex-cliente também, um cliente de consultoria que a gente fez uma vez. E ele tinha um comércio, né, vamos dizer assim, que ele vendia peças de carro. Certo. Né, na zona leste de São Paulo. Ele vendia peças de carro. E assim, era uma rua que tinha uma loja quase do lado da outra. Só que a loja dele era cheia, né? E a gente foi lá, tal, ele explicou, etc, como é que funcionava. E eu perguntei, né, assim, por que a sua loja é tão cheia? Eu tenho a melhor máquina de café. Não tinha nada a ver com o produto, serviço serviço no caso, né, no Eu tenho atendimento. uma máquina de café que ela é absurda. Faz cappuccino, café, E o pessoal gostava disso. Olha aí a sala de recepção, sala de espera. O pessoal levava lá o carro porque tinha uma sala de espera confortável, gostosa, Nem sempre é climatizada. óbvio e nem sempre tem só relação com o produto mesmo, né? O produto ele vende, são peças que o vizinho dele vende a mesma coisa. Só que ele tinha uma máquina de café. Então, às vezes, você mudar a embalagem, mudar o atendimento. É óbvio, né? Não só isso. Se você tiver um produto ruim e ter uma máquina de café, você não vai adiantar nada. Você tem que ter um bom atendimento. A mas isso é o básico. Né? Isso a gente tá falando do básico. Você precisa ter os requisitos básicos. Você precisa ter, obviamente, uma entrega de acordo com o que o teu cliente busca. Isso é o básico. Fora isso, você tá muito longe da realidade. Então, você precisa do básico primeiro. Fez o básico, vai para diferenciação. Né? Então, são coisas assim. Tem coisas que são mais tecnológicas, mais avançadas, são inovações e diferenciações grandes dentro do mercado, mas tem coisas que são incrementais. A própria, vou dar mais um exemplo da minha empresa, né, que é a Valorize. Hoje, como é que a gente se diferencia do nosso mercado? A gente lida com o nosso potencial cliente, com uma pessoa que está interessada em fazer a gestão financeira, a gente consegue perceber o brilho no olho dela naquele momento, onde a gente tem uma ferramenta de business intelligence, né, inteligência de dados, atrelada ao RP, né, o sistema que a gente vai usar para o cliente. E essa ferramenta, né, essa inteligência de dados é um painel com vários indicadores, é tudo dinâmico, ele consegue ter a DRE da empresa dele sempre atualizado, lista de fornecedores, de custo, categoria. E quando a gente mostra essa tela para ele, aí ele encanta, porque os outros não têm. E isso, ele entende o valor daquilo. E eu falo que pra gente, nosso trabalho consultivo, que é utilizar esses dados, toma 20% do nosso tempo. Só que é onde o cliente vê mais valor. 80% do valor que o cliente vê é nessa parte consultiva. E a gente, sendo que 80% do nosso tempo está no dia a dia ali, se a gente só ficar vendendo dia a dia, as pessoas não vão se encantar. Para elas, né, vão estar mais do mesmo. Então a gente faz essa diferenciação e realmente dá resultado também. Se a gente fala que é legal, que é bacana, e o cliente começa, ele não vê resultado com aquilo, também não vai fazer diferença, ele vai sair. Então é sempre importante, principalmente para quem vende serviços recorrentes, tem um contrato mensal, né, etc., com o cliente, verificar qual que é a sua taxa de churn, que é a taxa de cancelamento de contrato. Se tá alta, sinal de que teu produto ou a tua venda tá errada, tá? A sua entrega ou a sua venda tá errada, tá desalinhado. E aí, se você vende bem e entrega com qualidade, teu cliente vai ficar com você a vida inteira, ele não vai querer. Se ele precisar passar por uma situação financeira ruim, a última coisa que ele vai cortar é você, porque ele vê valor naquilo que você entrega. Então é muito interessante você se posicionar, como eu falo, ter um produto de valor, mas se posicionar como produto de valor também. Perfeito. Nossa, eu fiquei pensando aqui, Will, como que essa questão da concorrência impacta, né, diretamente nos aspectos de lucratividade do mercado, do próprio, da própria empresa. Porque eu acho que você teve um vídeo lá no Instagram que você postou outro dia falando sobre essa questão de competitividade, lucratividade nos negócios. Acho que você podia falar um pouquinho aqui também. Qual que é essa relação da competição com o lucro para o empresário? A escolha do empresário tem que ser sempre avaliando essas duas dimensões, né? A gente está falando de estratégia de precificação, que é avaliando a dimensão de competitividade versus lucratividade. Porque assim, de uma forma ou de outra, se eu quero aumentar a minha lucratividade,
provavelmente eu vou perder competitividade. Certo. Tá? Porque eu vou ter que aumentar meu preço. E aí eu me torno menos competitivo. Da outra ponta, se eu quero aumentar a minha competitividade, ou seja, eu quero ganhar mercado, provavelmente eu vou ter que diminuir minha lucratividade. Né? Isso é uma balança. Então, aumentando um, cai o outro. Aumentando o outro, cai um. Só que existem formas de você conseguir crescer os dois. Não só deixar essa balança equilibrada, como elevar o nível dos dois. Ótimo. E isso só é feito através de um posicionamento, através de diferenciação. Né? Tá bom. Então, isso que a gente está passando aqui é uma forma de você, além de ganhar mercado, aumentar a sua lucratividade. O que é raro. Muito bom. O que é raro nesse jogo corporativo, nesse mundo empresarial. É muito difícil você conseguir as duas coisas. Mas sim, é possível. Muito bom. A Apple, Will. né? A Exato, Apple é o caso de talvez de sucesso disso. mais clássico, né? Consegue porque aumentar os dois ao mesmo tempo. Ele é o maior player, né? De venda de smartphones. Por um preço e alto. uma margem de lucro altíssima, né? Então, Legal. é interessante, é possível, né? Desde que você trabalhe estrategicamente o teu produto, o teu serviço. Então, se alguém tá passando aí por uma situação de guerra de preços no mercado, aproveita aqui, porque o teu maior risco é exatamente isso, espremer tua margem de lucro. Então, se você entra nessa da pressão do teu concorrente, toma cuidado, presta atenção nas dicas que a gente vai dar daqui a pouco. Falando em guerra, né? Então pensa assim, você tá na infantaria, linha de frente, teu concorrente tá lá atirando e tem mais uns 2, 3 concorrentes ali brigando entre eles, né? Sabe o que você faz? Você pega teu helicóptero e sobrevoa todo mundo. Você sai na frente. Exatamente. Sem sofrer, talvez, os mesmos danos que estão sofrendo todo mundo. Deixa o pessoal se pegar ali. Boa. Will, e eu fiquei pensando aqui, você falando sobre mercados, né, de concorrência, mercados mais saturados ou não. Para pequena, média empresa, é possível concorrer com esses gigantes do mercado? Tem algumas situações muito específicas que eu venho observando acontecendo, assim. Não sei se você já parou para perceber, mas mercados locais, assim. Um mercadinho de bairro, e tem algumas redes grandes chegando no bairro também, atuando aí com maior força hoje em dia. Inclusive tem uma rede muito grande, né, chegando aqui nas regiões, principalmente de São Paulo, do Grande ABC, que assim, abrem um em cada esquina, no mesmo bairro, na mesma região. Como é que o mercadinho faz? Dá pra competir desse jeito? Com grande? Assim, a rede que você está se referindo é a OXXO, certo? Tem a OXXO, o Carrefour também criou o Express, o Pão de Açúcar também tem o esses Minuto. Mercadinhos locais, Isso. Né? Essas empresas grandes, elas têm... vou colocar aqui... Tem muitas vantagens, tá? Vou citar as duas principais que eu coloco. Na verdade, eu vou citar 3. Tá. 3 principais. Legal. O primeiro delas, o mais óbvio, dinheiro. Capital financeiro. Né? Sim. Obviamente, a empresa poder grande de tem fogo, muito né? poder de fogo, né? A OXXO, Oxo lá, sei lá como as pessoas vêm chamando aí, elas, a gente não sabe, mas o grupo controlador da OXXO é a FEMSA, que é... Isso, que é controladora da Coca-Cola, né? Então... E a outra metade do grupo é da Shell, né? Da petrolífera. Então, se eu não me engano, é Shell, né? Os dois grupos. Então, assim, são duas empresas, né, de nível mundial absurdo. Como é que você vai competir? Difícil. Financeiramente, eles têm essa vantagem. Eles podem, né, expandir de forma muito mais rápida. Uma outra vantagem é a marca. Certo. Porque uma empresa grande, ela é notória, ela é reconhecida. Né? Então, Pão de Açúcar, o Carrefour... Traz o peso, né, dessa marca junto. O Carrefour, né? Quando se instala ali um Carrefour de bairro, né? Aquelas lojinhas mais express, tá a marca do Carrefour ali. Exato. Né? As pessoas têm confiança, né? Tem ou não sei, mas em geral você confia na marca grande. Você vai no mercadinho de bairro, talvez você vai gerar uma desconfiança, né? E tem a terceiro ganho, que pra mim, né, no meu ponto de vista... o que muda o jogo é a escala. Eles têm muita escala. Então, por exemplo, se eu tenho num raio de 3 quilômetros, 4 unidades do meu comércio, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um caminhão e vou fazer o caminhão entregar nas 4. Então, ele vai fazer um itinerário, né? E ele vai entregando na primeira, na segunda, terceira, quarta de uma vez só. Uma viagem, né? Não vão sair 4 caminhões para entregar. Reduz o meu custo. Então, cada loja vai pagar menos pela logística, pela entrega.
Além disso, eu posso negociar com o meu fornecedor um volume maior de compra. Quando eu negocio um volume maior de compra, eu tenho maior poder de negociação. Então, eu vou falar, inclusive, no caso da OXXO, né? O próprio fornecedor é a Coca-Cola, né? A FENSE, etc., que é dona dos próprios produtos que são vendidos no mercado. Então, assim, é meio difícil, né, você lidar com essas situações. A empresa grande tem essas vantagens, que são vantagens muito grandes, de fato. Eu falei do mercadinho, mas acho que o mesmo serve pra loja de roupa, né? Às vezes abre um shopping na região, a lojinha que tava ali na rua, no bairro, perde a clientela, né? Sim. Ou então, porque chegou uma rede grande, de lojas maiores, né? Sim. Acontece, acho que é varejo no geral, né? Isso, mas assim, é uma coisa que você tem de lidar. Você abriu sua empresa... Você é pequeno empresário, você vai ter que lidar com isso. Tem esse risco, né? Realmente. E aí, como é que você... Eu diria assim, que aí é uma vantagem da pequena empresa, que é uma forma de você talvez sair desse encruzilhada que às vezes a grande empresa te coloca. Primeira coisa, tendo personalização. Então, personalidade, principalmente. Então, por exemplo, é muito comum... esses mercadinhos de bairro, padarias, etc., saberem quem são seus clientes e chamarem pelo nome. E aí você vai ter, então, atendimento mais personalizado. E tem uma segunda vantagem, que é principalmente o entendimento da cultura daquela região. Porque a empresa grande, ela padronizou um negócio. E aquele padrão vai se instalar em todos os lugares. Certo. Né? Pelo menos dentro de um país, basicamente, vai ter poucas mudanças de um lugar para outro. Então, é aquele quadradão lá que já está formatado, dá certo, eles já validaram o negócio e vão replicando. O pequeno, ele tem a possibilidade de fazer, além do atendimento mais personalizado, fazer um layout diferenciado, ele pode fazer uma marca diferenciada que se comunique, ele pode ter produtos diferenciados que são regionais ou que são buscados por aquele entorno. Então ele tem esse conhecimento do entorno, ele conhece a cultura da região e isso é uma vantagem para ele, porque ele vai se comunicar de uma forma muito mais assertiva. Às vezes o pequeno até mora no entorno, tem uma convivência ali naquela comunidade. Muitas e aí eu vezes, acho que isso que você tá falando é que ele tem uma leitura de cenário diferente que o grande não consegue ter, muitas vezes, por vir com esse padrão, né? Já dentro de uma caixinha empacotadinho, pronto pra fazer. Então o pequeno ele consegue sair disso personalizando. Personalizando. Se diferenciando. Você vai ter que buscar saídas, né? Legal. Você provavelmente conhece ali também a forma, então, de se comunicar com aquele entorno. Você pode fazer uma campanha mais assertiva. Você pode explorar o fato de ser pequeno, porque, em geral, a comunidade vai apoiar o pequeno empresário. Ela olha um pouco torto a grande empresa, porque, vai matar o comércio local, economicamente é ruim aqui para a região, porque vai levar o dinheiro todo para fora. Mas, né? Então, você pode se aproveitar disso, né? Então, privilegie o pequeno, faça campanhas focado nisso, também faça campanhas focado na linguagem que teu público usa, que aquela comunidade usa. Isso. Seja criativo e, mais uma vez, se diferencie de alguma forma. Precisa estar de olho no mercado, né? Para isso, Will. Bom, e falando em concorrência, né, Will? Aqui quem nos acompanha também deve acompanhar outros conteúdos aí pela internet, outros podcasts também que falam sobre empreendedorismo, falam para o pequeno e médio empresário, essas questões do dia a dia mesmo. Mas vou fazer um convite para quem está nos ouvindo. Então, se você acha aqui que o nosso conteúdo ele é diferente, que ele realmente ajuda você no seu dia a dia aí a melhorar a sua empresa para que ela de fato cresça e tenha resultados diferentes, já se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, se inscreve aqui no YouTube e ativa as notificações para acompanhar mais os nossos conteúdos, receber as novidades sempre que a gente postar, né? Aliás, nós temos uma meta de estar no ranking do podcast, do Spotify, né? Então a gente precisa muito da sua ajuda, além de seguir, se você está no Spotify, clica nos 3 pontinhos e classifica nosso podcast com 5 estrelas. Sim. Vai ajudar bastante. E a gente precisa se posicionar nesse mercado também, né? Então, a gente conta você, que é o nosso cliente, também nosso ouvinte. A gente vai trazer aqui talvez um caminho prático para você seguir agora e conseguir bater a sua concorrência. A gente está sempre buscando trazer coisas práticas, né? Trazer o conceito, mas sempre aliado à coisa prática. Que você consegue fazer e considerando a realidade da pequena e da média empresa, né? Que é bem diferente considerando da grande. A realidade. Então, assim, é um propósito que a gente tem, é isso. Fazer, de fato,
com que os empresários consigam se movimentar e aplicar aquilo que a gente está passando. Então, dá essa moral aí também para a gente poder, não diria bater nossos concorrentes, mas a gente começar a aparecer no mercado também, né? Exatamente. Vamos lá, Will. Então, a gente está falando aqui que vender o mesmo produto, ofertar o mesmo serviço, não é um problema, né? A questão é como que você vende, como que você se posiciona, se diferencia dentro do seu mercado. Então, acho que agora entra as nossas dicas práticas, né? Do que o empresário, a empresária que nos ouve consegue fazer para bater a concorrência e sair na frente. Aqui entra a estratégia. Aqui entra a estratégia. Eu sou defensor do planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico, acima de tudo, ele traz clareza. E assim, a primeira coisa que você precisa saber, onde você está hoje, qual é o teu cenário, o que está acontecendo internamente e externamente no seu mercado. Entendendo isso, tomar ações que vão te colocar numa posição melhor no futuro, que vão te alinhar o objetivo da empresa com o teu plano de vida, os resultados que você busca com o objetivo do seu negócio. Então, assim, planejamento estratégico é a chave, no final das contas, para muitas dessas questões de sair da concorrência. Tanto é que chama planejamento estratégico. Estratégia, que é uma palavra muito usada no campo militar, em guerras, etc., né? Então, aqui também, a gente está falando de guerra de preço, etc. Qual a estratégia que você vai tomar? O empresário estratégico, quando ele faz um bom planejamento estratégico, ele consegue entender esses pontos cegos do mercado que eventualmente ali no dia a dia ele não parou para enxergar, ele consegue ver dificuldades e carências do seu mercado que ele pode explorar. Então, primeira coisa, faça um planejamento estratégico. Mas falando num passo a passo mais específico, porque planejamento estratégico está falando de algo maior. Sim, inclusive a gente tem um programa específico, né, para empresários que querem avançar com planejamento estratégico e querem um apoio para isso. Você faz uma imersão aí algumas vezes por ano todo ano abre, mas são algumas vezes específicas. A gente vai deixar o link para o Projeto CEO também na descrição do vídeo, para quem quiser saber um pouco mais como fazer o planejamento estratégico com o apoio do Will. Legal, e avançar nessa frente também, que é uma forma de se destacar, né, de se diferenciar. Nós temos um método, né, que é diferenciado, as pessoas conseguem fazer de forma muito prática e já sair com um planejamento estratégico de um dia. Não é sempre que a gente oferece, eventualmente você vai clicar aqui, vai estar indisponível, mas aí você coloca seu nome ali na lista de espera. Se porventura a gente abrir novamente, você já vai ser notificado, você vai continuar acompanhando também nossos conteúdos por e-mail, né? E qual que é a primeira atitude aí que o empresário pode ter, Will, para bater a concorrência dele? É fazer uma análise do seu ambiente de negócio. Então, o que é fazer uma análise do ambiente? Olhar os seus pontos positivos e negativos internamente. Então, quais são os meus pontos fortes da minha empresa internamente? Entender o que eu faço bem. O que eu faço bem? O que eu não faço tão bem? Ou faço também pior é importante. O que eu faço pior que meus concorrentes. E olhar também, fazer uma análise externa, positiva e negativa, entendendo quais são as oportunidades que existem no meu mercado. Então, que tipo de comportamento que meu consumidor tem hoje que pode se tornar uma oportunidade de oferta? Que tipo de tecnologia está sendo desenvolvida que pode me ajudar, pode aumentar a eficiência da minha empresa, ou eu posso acrescentar como um incremento no meu produto, aditivar isso dentro do meu produto? Que tipo de movimentação está acontecendo no mercado que pode me favorecer também? Então, tendo entendimento das oportunidades de mercado externamente, então olhando da porta para fora, e também entender as ameaças. Então, qual é o cenário político? Aí sim você vai fazer uma análise mais criteriosa no sentido externo, de entender o que pode prejudicar o seu negócio, e não que você vai conseguir controlar, porque são coisas externas à sua empresa, mas você vai poder gerenciar internamente para talvez ser menos impactado ou porventura transformar uma ameaça até em uma oportunidade se você souber lidar com aquilo. Então, por exemplo, a tecnologia e inteligência artificial é uma ameaça ou uma oportunidade? Depende de como você está olhando para isso. Exatamente. Depende de como você está visualizando isso. Então, se você conseguir enxergar pontos de ameaça, você pode fazer com que essa ameaça, que talvez vai derrubar metade do seu mercado, se torne uma oportunidade para você. Interessante. Então, importantíssimo, né? Eu falo assim, um exemplo, eu sou do mundo financeiro, então uma ameaça muito grande para as empresas é o aumento da taxa de juros pelo governo. Porque diminui o crédito, né? Fica tudo mais caro para você. O capital fica mais caro de uma forma geral. Só que, se você souber investir,
você consegue ter uma rentabilidade muito acima do que a média vai ter, vendendo produto ou serviço. Então, saber aproveitar uma ameaça, isso pode se tornar uma oportunidade para o seu negócio, né? Existem... A gente fez até um vídeo, né, sobre isso, um episódio do podcast que foi sobre como a alta de juros impacta a sua empresa, viu? Deixar destacado. Já dei um exemplo aqui que você pode se aprofundar se quiser saber. Mas é interessante, né, como você pega algo que tá inicialmente algo ruim e transforma em algo bom para sua empresa. Eu vou deixar destacado esse vídeo também. Isso, e eventualmente sabendo disso, você começa também a tomar ações internas no sentido, não é o momento talvez de investir, talvez seja o momento de rentabilizar meu dinheiro, ou vice-versa, de repente é o momento de investir. Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas foram quebrando, né? Infelizmente, muitas empresas foram quebrando. Só que empresas que estavam capitalizadas, elas fizeram o quê? Compraram essas empresas que estavam quebrando e começaram a dominar, ter uma proporção maior do mercado. Porque estavam acontecendo lacunas, né? Então a pandemia, né? Gente, eu tô dando um exemplo, pode ser que aquilo seja o teu caso, pode não ser, mas são situações que você pode sim trazer as ameaças para a oportunidade. E de novo, né, adquiriu concorrentes muito provavelmente, né? Então tá perto da concorrência, ter o concorrente nesse caso não foi tão ruim, né? Exatamente, você pode pegar um concorrente que já desenvolveu sua base de clientes e você vai capturar isso. Né? Falando do McDonald's, né, uma ameaça também que se tornou oportunidade. O número de pessoas buscando alimentação saudável ou vegetarianos vem aumentando ao longo do tempo. O que McDonald's e Burger King fizeram? O hambúrguer de planta. Exato. Com gostinho de churrasco, tal. Então, assim, eles aproveitam uma tem que estar de olho no mercado, né? No final tem que estar acompanhando, mas não é só de olho, assim, tô aqui observando e tá passando. Tem ferramentas, tem que usar ferramentas. É um olhar estratégico para o mercado, sem perder o foco no seu interno, né? Nos seus processos, o foco na sua empresa, na eficiência do teu negócio. E sem perder também a oportunidade de trabalhar com aquilo que você está enxergando fora. Então, ter estratégia é muito importante. Exatamente. Um exemplo de oportunidade que eu gosto de usar é o Nubank, por exemplo, né? Que hoje é um dos maiores bancos do Brasil, né? Em termos de base de clientes. Só que eles começaram, há 10 anos atrás, vendendo cartão de crédito. Como é que o Nubank se transformou na potência que ele é hoje? Né? Com uma análise estratégica muito forte em relação às falhas dos seus concorrentes que poderiam se tornar oportunidade para eles. Então, eles não inovaram no produto. O cartão de crédito é algo que sempre existiu. Né? Em qualquer lugar que você vai, loja de departamento, existe venda de cartão de crédito. Só que eles inovaram no branding, fazendo uma identidade jovem, no atendimento mais humanizado, que é uma carência dos bancos grandes, que tinham aquelas agências muito abarrotadas de pessoas, atendimento precário, ou às vezes uma central telefônica que o atendente estava de má vontade ou demorava muito para atender. Perceberam que os processos eram muito burocráticos, né? Então eles perceberam falhas do mercado e fizeram com que aquelas falhas se tornassem oportunidade para a própria Nubank. Então são situações que, se você não faz uma análise bem feita, e aí existem ferramentas, como a gente falou, como a SWOT, que eu gosto bastante, né? A gente passa como fazer isso também lá no Projeto CEO, como fazer essa análise da forma correta utilizando uma SWOT, e mais do que isso, né? Como transformar essa SWOT em algo aplicável, através de uma ferramenta que chama de SWOT cruzado, que a gente desenvolveu lá, que você pode criar uma estratégia com base exatamente nessa visualização das dimensões internas e externas da empresa. Então, falando de análise do ambiente de negócio, que seria a primeira etapa aqui do que o empresário precisa fazer para bater a concorrência, a segunda seria uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado não é sair pesquisando qualquer pessoa que passou na rua, né? Ou qualquer pessoa que topou 5 minutos de conversa com você. Acho que tem um formato de fazer isso. Acho que o principal aqui é cliente ou potencial cliente, né? Quem que você enxerga como teu público ideal. Sim, você vai abordar, né? Dependendo do tipo de negócio, você pode abordar 5, abordar 10, abordar 100, depende do seu tipo de negócio. E fazer uma pesquisa com ele, né? Entender qual é o contexto dele atual, entender nuances em termos de interesses, pelo que ele é interessado. Não talvez nada relacionado diretamente ao teu produto ou serviço, mas você entender o comportamento dele, entender os desejos, as motivações dele, porque você vai poder utilizar esses
essas informações para depois fazer uma comunicação, um produto para eles, né, de uma forma geral. Entender o que importa para eles em termos de funcionalidade, em termos de benefícios, talvez estéticos, etc. Então, fazer uma pesquisa de mercado, principalmente pegando seus clientes ou potenciais clientes para ter esse entendimento, né, do que é bom, que funciona, que não funciona. Então, você fazendo essa análise do ambiente, usando uma SWOT, uma pesquisa de mercado, você já deu um passo muito grande à frente dos seus concorrentes, que com certeza não estão fazendo isso. Tá? Já começa por aí. E você já vai ter uma noção muito, muito maior também das ações e projetos que você precisa implementar, que eu colocaria que é o segundo passo aqui. Desenvolver um plano de ação para se diferenciar do seu mercado. A ideia é trabalhar esse diferencial. E o seu posicionamento, né? Sim. Como é que faz de fazer isso? A gente está sempre falando aqui de diferenciação. Não, como eu falei, né? Você fazer a liderança por preço, buscar preço, é o que normalmente não é sustentável no longo prazo. Você vai ter que ter uma empresa extremamente alinhada em termos de gestão financeira, em termos de produtividade. Se tiver, às vezes, déficits, né? Ou carências em alguma área, provavelmente sua empresa vai começar a operar em prejuízo. Então, a gente está falando aqui de diferenciar para a empresa ter uma empresa saudável e realmente conseguir bater a concorrência. Então, ações e projetos que você pode fazer podem ser ações e projetos relacionados ao teu produto ou serviço. Então, seja o atendimento, eventualmente, mesmo que você faça a venda de um produto, como é que é o atendimento? Teu cliente manda mensagem, você responde em quanto tempo? Como que é a comunicação? É simpática com o teu cliente? É de apoio consultivo? Quando o teu cliente vai na loja, como é que você aborda aquele cliente? Como é que você mostra o que ele precisa e, de fato, entende o interesse dele? A experiência, né? Experiência, né? Então, experiência é uma palavra que se tornou muito clichê, muito banalizada, mas é isso, cara. Você oferecer algo diferente, né? É uma experiência, de fato, diferente. Então, atendimento. Como é que é ter um ambiente físico e online? Então, você está numa loja física, como é que é esse ambiente? Ele tem a máquina de café, né? Fazendo uma analogia aqui. Você tem um ambiente que é bacana, que teu cliente gosta de entrar e estar. É óbvio que é preciso entender isso, né? O que teu público gosta, o que teu público quer, né? Você se você faz a análise, a pesquisa de mercado, você consegue entender isso. Às vezes não é o café, mas uma água, o ar-condicionado, dependendo do lugar. Exatamente. Às vezes eu posso, por exemplo... Em geral, essas lojas, dando o exemplo da loja aqui de peças, é um ambiente masculino. Normalmente é o homem quem vai fazer esse tipo de manutenção, né? Claro que as mulheres vão também, mas em geral é um ambiente masculino, né? Fato. É um ambiente masculino. Então ele fez a máquina de café, botou a televisão no jogo, paga o Premiere lá e fica passando o jogo o dia inteiro. Sim. É um ambiente masculino. Mas, por exemplo, você pode fazer então uma loja de serviços automotivos só para mulheres. Focado no público E aí você vai ter um ambiente atraente para as mulheres, né? Diferenciou 3 vezes aí no caso, né? Você já está escalando diferenciações, né? Então você vai poder cobrar o preço que você achar melhor, porque teu público, né? Eles estão vendo valor naquilo que você vende. E o preço talvez vai ter relevância menor na hora da decisão. Se você tiver uma mulher, inclusive, atendendo essas mulheres de uma forma consultiva, passando conceitos, passando informações que talvez, vamos dizer assim, o público básico não saberia, a chance de você dar certo é muito mais alta, né? E aí você vai ter seus concorrentes lá para trás, pensando em como eles vão baixar para mais o preço e você vai estar lá só se diferenciando. Então, ambiente físico, ambiente online também. Como é que é teu site? Como é que é a foto do teu produto? Ela é bonita? Ela é profissional? A gente compra muita comida pelo iFood, né? Por esses aplicativos de comida. Cara, a gente entra numa loja lá, a gente às vezes quer experimentar uma coisa diferente. A gente entra numa loja lá, num restaurante, se a foto não tá bonita... Se a informação tá confusa, né? Se a foto não tá legal, cara, pode ter 1000 avaliações lá. Se não tá legal, a gente não vai comprar, né? Então, como é que tá seu ambiente de atendimento, no final das contas, e de venda, né? Também você pode pensar aqui nesse plano de ação, nos diferenciais tecnológicos que você pode implementar, né? Então, como você pode usar a tecnologia atual a favor? Como é que você pode adicionar
alguma questão tecnológica, pode ser incremental. Exato. Às Pode vezes ser. pode não chegar no cliente final isso, mas é algo que aumenta a eficiência, porque automatiza uma parte do teu processo, né? Exatamente. Isso pode ser também. É importante o teu cliente perceber, né? Que ele Sim, precisa em algum perceber. momento ele precisa perceber, mas não é que você precisa fazer marketing sobre isso, né? De Não. repente não seja nem necessário. Perfeito. E qualidade. Qual vai ser o diferencial de qualidade que você entrega? Então, você pode pensar, a gente passou aqui 1, 2, 3, 4 tipos de diferenciais relacionados a produto ou serviço. Legal. Já vai dar para Tem pensar em bastante algumas coisa pra coisas. fazer. Segunda dimensão que você vai olhar nesse plano de ação é teu branding. Tua marca, né? O que é teu brand? A tua marca. Né? Falamos do caso da Nubank, que é um caso de excelência em termos de brand. É, né? exato. Inclusive, acabei de ver uma notícia que eles se tornaram a marca mais valiosa do Brasil. Olha aí, não à toa, porque trabalha todos os aspectos ali de forma bem Que é consistente. O que é trabalhar o brand? Como é que você vai fazer a tua marca se diferenciar através do brand? Perfeito. O seu posicionamento. Então, falar aquilo que você defende, mostrar para os outros qual que é a tua posição, as tuas crenças, no caso, as crenças da tua empresa. Sim. Contra o que sua empresa briga no mercado. Então, nós não aceitamos que empresas de BPO financeiro sejam só braço operacional para os nossos clientes e se perca toda a parte estratégica. Perfeito. Esse é o nosso manifesto, é contra isso que a gente briga no mercado. Então, qual é o manifesto da sua empresa? Por que ela briga? Como ela se posiciona? Onde ela é única no final das contas? Qual que é o maior valor, qual que é o maior benefício que ela pode trazer para o público, né? Tá aí no posicionamento. Também você vai trabalhar sua identidade visual. Então tem que ter uma identidade alinhada com o teu posicionamento. Exatamente. Né? Não adianta eu ter uma loja de peças de serviços automotivos só para mulheres com uma marca, por exemplo, uma logo que objetifica a mulher, ou que tem uma logo com cores, com símbolos masculinos. Não vai fazer muito sentido. Né? Então você precisa ter uma marca alinhada com o teu posicionamento. Identidade visual. Conta também. E como que vai ser a divulgação? Como é que você vai se diferenciar? Né? Então, por exemplo, esse cliente também que eu comentei aqui, na loja de peças, ele fazia lives mostrando aspectos técnicos dos produtos que eles vendiam. Legal. Diferente. Pode ser isso, pode não ser. Tem que entender, né? Aí você vai ter que fazer esse estudo do plano de ação. ação, como é que você vai fazer essa divulgação diferenciada também. Legal. E, por último, né, então a gente falou de diferenciações no produto e serviço, diferenciações no branding e diferenciações na sua estratégia comercial. Aqui entra, primeira coisa, precificação. A gente já falou sobre isso. Tem um episódio do podcast inteirinho, bem legal, bem completo, sobre como precificar do jeito certo. Qual que é o número, você lembra? Putz, eu não lembro. Daqui a pouco a gente passa o número para vocês também. Mas a precificação é exatamente o equilíbrio, né, a variável talvez mais estratégica dentro desse processo comercial, porque você vai ter que estabelecer o diferencial, o teu preço, se você quer se tornar mais competitivo ou mais lucrativo. Né? E fazer esse equilíbrio. Se você quer se tornar mais lucrativo, não adianta você só estabelecer uma margem de lucro maior. Você tem que fazer teu cliente perceber que teu cliente vale mais. Então, ter uma estratégia comercial, saber pelo que você está se precificando. E, mais uma vez, né, não vai adiantar nesse caso você olhar só seu concorrente. Não vai adiantar você basear o teu preço no do concorrente, porque teu concorrente está em outro mundo ali, está na vida dele. Aliás, ele tem uma estrutura própria, ele tem uma estrutura diferente da sua. Às vezes, nem ele sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. E você está seguindo o preço dele. E olha lá. Às vezes, ele está seguindo o preço de outro. Então, assim... estratégia, precificação, né? É única, é interno isso, né? Não dá pra ficar só olhando. Você precisa fazer isso de forma estratégica. Você pode olhar, assim, o seu mercado para não fugir, mas, assim, se você quer fugir, você pode fugir se você tiver um valor percebido pelo teu cliente de uma forma maior também, né? Então, dentro da estratégia comercial, como é que vai ser a sua diferenciação? E criar uma esteira de produtos. O que é essa esteira de produtos, né? É você conseguir promover produtos de maiores margens para o seu cliente ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode sim atrair o teu cliente através de um produto mais básico, um produto de entrada. Certo. Né? Eu uso o exemplo da Netflix aqui, que eles vendem lá vários planos. O plano mais básico é a tela lá só HD
né, a resolução HD e, sei lá, cabe uma ou dois canais ali de visualização. Então, plano mais básico, cabe lá a resolução HD e acho que 2 pontos de visualização, onde você pode assistir. Então, tipo, celular e televisão já acabou, você não pode mais usar mais. Você provavelmente vai entrar, né? As pessoas normalmente entram no mais básico. Só que aí você vai perceber que, talvez a resolução HD não tá atendendo. Minha televisão é 4K, né? Pô, vou fazer um upgrade aqui pro Full HD, pelo menos. Certo. E já vou comprar aqui também, esse planinho já tem mais um ponto de acesso. Aí eu já vou, quando eu estiver ali no meu quarto, também consigo assistir lá no meu computador. Já fez um upgrade. De repente você vai perceber que você quer 4 pontos de contato, porque você também, quando você estiver, sei lá, na casa dos seus pais, você também vai querer assistir lá na televisão deles. Então, eventualmente, você pode querer esse 4º ponto de contato. Então você faz o quê? Você saiu de um produto mais básico e foi indo para um premium. Né? É muito comum isso acontecer quando você compra um tipo de curso, por exemplo. Você compra um curso com o intuito de aprender sobre algo. Certo. Aí no curso, o próprio mentor, o próprio pessoa que está ministrando esse curso, ele fala, ó, esse aqui é o curso. Você pagou X por ele, você vai receber ele. Só que, se você quiser o meu acompanhamento personalizado, você vai pagar um valor X, mas você pode ter. Aí você fala, putz, vou testar. Você fala assim, né? Vou começar aqui pra ver como é que é. Se ele entrega tudo isso mesmo. Aí você percebe que o conteúdo é bom, mas que na hora de implantar você vai ter algumas dificuldades. Pelo preço, você fala, nossa, acho que de repente vale a pena eu contratar esse acompanhamento. Você vai lá e contrata. Tá e aí você tem um upsell, né? Estratégia de upsell, né? É uma estratégia de upsell. Então você tem que ter essa esteira de produtos. Por onde seu produto vai chegar, o teu cliente vai chegar, o teu cliente médio, né? Claro que você vai ter clientes que já vão querer comprar o premium. Bacana, tá legal. Mas por onde o seu cliente médio vai entrar, qual é o caminho que ele vai passar, como é que esse ponto de contato vai acontecer, do produto básico para o intermediário, do intermediário para um premium. E aí você também vai escalando a margem do seu negócio e fugindo da sua concorrência. E nessa questão, né, de estratégia comercial, tanto que envolve tanto precificação quanto a esteira de produto, eu acho que entra também você oferecer combos, kits... ou então criar alguma forma de receita recorrente, porque é muito interessante que as empresas tenham isso, né? Fazer seu cliente que já comprou de você comprar mais vezes e comprar produtos cada vez com margens maiores. E você fideliza, assim, o prestador de serviço, principalmente aquele de serviço, para prestador de serviço varejo, como eu digo, que são, é o salão de beleza, é a clínica de estética, é o barbeiro, enfim, são profissionais que eles vendem e, eventualmente, se o cliente precisar no futuro, ele volta. Certo. Né? Só que você pode desenvolver um plano de recorrência. Então, você pode fazer assim um serviço inicial e fazer uma manutenção, que ele pode usar 3, 4 vezes ao longo de um período. Interessante. Então, você vai criando essa recorrência. E quanto mais clientes você tiver, ou quanto mais tempo aquele cliente tiver, mais fiel ele vai ser à sua empresa. Então, tá certo. Ele não vai mais buscar o concorrente. Se você presta um bom serviço por um preço que ele entende como justo, ele não vai buscar mais o concorrente e você está tendo uma receita recorrente aí que te ajuda financeiramente falando muito em termos de previsibilidade de caixa, né? Você consegue ter ali uma previsão de caixa e um fluxo de caixa muito melhor tendo um serviço concorrente do que um avulso que você tem que buscar e prospectar o tempo inteiro. Legal. Eu peguei aqui o número do episódio do podcast que a gente fala de precificação, é o 33, para quem quiser acompanhar. Assiste desde o primeiro, se você não assistiu. E vai pegando todas as dicas. Vai indo. Teve muita gente que fez isso já. Que falou assim, nossa, maratonei o podcast Empresa Exponencial. Foi melhor que uma graduação, uma pós-graduação. Aí, é isso aí. Interessante. Porque é isso que a gente traz. Dica prática para colocar a mão na massa mesmo e ter resultado. E o próximo, Will, tem mais dica aqui também. Que, né, já falamos sobre analisar o ambiente de negócio. Criar plano de ação aí dentro desses 3 aspectos: produto, serviço, marca e estratégia comercial. E o próximo item... o acompanhamento. Né? Acompanhar o que você está fazendo. É o que a gente fala, o empresário estratégico precisa ter uma agenda estratégica. Precisa ter períodos na rotina diária, semanal, mensal dele, ou anual, que estejam alinhados à estratégia do negócio. Tá? Não precisa ser 100% do tempo, mas uma boa parte do tempo, pelo menos 40% do tempo, tem que estar vinculado à estratégia. Então, o que ele vai fazer? Eu diria assim, as práticas que ele pode colocar em formas de acompanhamento. Benchmarking é uma delas, que é uma técnica de entendimento sobre uma determinada área, determinado produto de um concorrente
ou um parceiro que você tenha. Então, por exemplo, eu quero tornar o meu processo mais eficiente, né, o meu processo operacional. Eu posso conversar com alguém do meu mercado que topa fazer isso, e em geral as empresas topam. Ou eu posso conversar com uma empresa de uma indústria, talvez um outro mercado, mas que eu possa servir de referência para eu aprender como eles fazem. Às vezes é uma referência do mercado. Uma empresa que faz isso aqui, processo de vendas muito bem. Eu quero entender como é que os caras fazem e eu consigo, talvez, trazer alguma inovação para dentro da minha empresa. Com certeza. Então, você vai fazer esses acompanhamentos constantes aí do teu mercado, né? Outra coisa é rodar a pesquisa NPS. O que é a NPS? É um indicador que mede a satisfação do seu cliente. Quem vota de 0 a 6 é normalmente um detrator. Isso. Então, a pessoa que vai falar mal daquele produto ou serviço que ela comprou. Se ela vota em 7 ou 8, ela é neutra. Não fala nem mal, nem bem. Se ela é 9 ou 10, ela tende a falar bem da sua empresa e promover a sua marca, né? Então, uma sigla aí, traduzindo em português, é isso, né? É o índice de promoção da tua marca, no final das contas, de satisfação do cliente. E aí, você medir isso significa você ter entendimento continuamente da satisfação do seu cliente. Se aquele produto que você vendeu está alinhado com a entrega que ele esperava, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer tão elaborado assim, porque demanda ter um formulário, a pessoa preencher. Algumas lojas colocam, né, um tablet, o restaurante também entrega um tablet no final do atendimento para o cliente votar ali e preencher a pesquisa de satisfação, mas às vezes só durante o atendimento de perguntar, né, como é que foi, o que você gostou. É sempre importante você registrar esses dados. Isso, é importante. Tá? Porque senão você não vai conseguir fazer essa análise de uma forma estatisticamente significante. Isso. Então, se você está num comércio... Tem que dar um jeito de quantificar isso, né, e qualificar para analisar depois. Se você está num comércio, primeira coisa, se você não tem hoje uma cartilha aí de cadastro de clientes... Você vai ter que cadastrar esse cliente. Isso é o primeiro passo. Cara, todo comércio precisa saber de quem ele está, quem está comprando dele. Então você precisa ter um cadastro. Na hora da venda, faz um cadastro, nem que seja nome e e-mail, né? Solicita esse cadastro. Talvez, se você tiver o e-mail dessa pessoa, você vai conseguir enviar essa pesquisa para ela por e-mail e ela vai responder. Óbvio que não são todas as pessoas que irão responder, mas você começa a ter um entendimento, na média, estatisticamente, na média, por amostra, daquele satisfação. Se tem por exemplo, eu vendi para 1.000 empresas, 100 responderam NPS, e desses 100, eu vejo que meu índice de detração está alto, né? Tem muito, a maior parte, vamos supor que meu índice esteja na média em 7, que é 70%, vamos dizer, abaixo de 70%. Em geral, é um índice ruim. Eu vou ficar mais atento, né? Então, vou ter que promover melhorias e vou acompanhando isso. Então, você não vai ter 100% das pessoas respondendo, mas você vai ter uma amostra que pode te ajudar a entender a satisfação do seu cliente. Então, se você tem serviço, etc., sempre faça o cadastro do seu cliente, até porque ele vai emendar aqui com uma terceira prática aqui dentro de acompanhamento, que é reativação de clientes. Legal. Então, se você não tem o cadastro do seu cliente, você não vai ter o telefone dele, você não vai ter o e-mail dele. Como é que você vai vender para ele de novo? Você vai ter perdido uma oportunidade de ter um cliente fiel no seu negócio. E o cliente que você já vendeu é sempre um cliente muito mais fácil de vender de novo, né, Will? Se você prestou um bom serviço. Claro, se você tem uma qualidade, se fez um atendimento, né, que fez o básico que você falou lá no começo da nossa conversa, a probabilidade de vender para ele de novo é muito maior. Ele confia já na sua marca, ele já sabe da entrega. Às vezes ele só está esperando a empresa entrar em contato. Né? Ele não tem tempo de pedir, ele não parou para fazer isso. Você entrou em contato, me confirme aqui sim ou não, né? Ou então, às vezes, ele nem precisava, mas aí ele ficou sabendo que você tá com uma promoção, ficou sabendo que você tá com uma proposta diferenciada, uma novidade, ele vai querer saber, né? Perfeito. Então, trabalho é reativação de clientes, tá? Importante também para você começar a superar seus concorrentes aí, que é um trabalho, não diria que é fácil, mas é um trabalho muito acessível para o empresário, né? Para a equipe comercial fazer. Cara, cadastrar o cliente, pegar essa base de clientes, talvez de clientes que compraram há 3 meses atrás, depende de do que cada um vende, 1 ano atrás, e entrar em contato com ele perguntando se ele quer comprar de novo. Basicamente isso, né? Não são todos que vão responder que querem comprar de novo, mas vai ter uma parcela significativa que vão querer comprar de novo. E aí você está reativando esses clientes. E mais, aqueles que não compraram, eles voltaram com a sua marca. Você
você lembrou eles ali, que a tua marca existe. Eventualmente Exato. eles vão comprar daqui 1-2 meses e eles vão lembrar de você. Ou se tiver alguém pra indicar, né, precisando putz, lembrei que o fulano me ofereceu isso, eu não tava precisando, mas já que você tá precisando, entra em contato com ele, né? E por último, né, uma parte aqui mais administrativa financeira, que é manter seus fornecedores, sua base de fornecedores atualizada, então internamente, saber quem são seus principais fornecedores e buscar condições melhores de negociação com esses fornecedores, tá? Então, se você tiver o controle financeiro, você consegue saber exatamente quais são os fornecedores que você mais desembolsou o dinheiro, né, que você mais comprou, e você pode chegar neles e fazer uma proposta. Você pode buscar concorrentes. Então, ter essa base de controles de fornecedores atualizados é importante. Ótimo. Porque você vai conseguir, inclusive, trabalhar seu preço e tua margem. Muito bom. Aí a precificação de novo entrando aí na estratégia com a concorrência, né, Will? Isso aí. Mas a precificação estratégica, né, gente? Não é só o preço por preço aqui. E por último, né, talvez como um elemento, talvez parece básico, mas infelizmente muito empresário não faz, ter as finanças controladas. Então, saber qual foi o teu lucro no final do mês. Olhar a tua DRE, ter clareza teu demonstrativo disso. de resultado, entender qual foi sua receita líquida, qual foi sua margem de contribuição, quais foram os seus custos de produção, quais são suas despesas fixas, quais são suas despesas financeiras, qual o lucro líquido que você teve, qual o seu lucro operacional, quanto que você fez de investimento em marketing, investimento em estrutura. Ter esse entendimento, né, o DRE, ele é um demonstrativo que ele diz muita coisa sobre a empresa. Sim. Ele diz muita coisa. Eu não vou nem falar que ele é um raio-x, ele é a ressonância, porque ele diz muita coisa. Sabendo todos esses dados que você comentou agora, Will, fica muito mais simples manejar a estratégia, né? Que às vezes parece, é difícil trazer uma estratégia, é difícil trazer inovação, é difícil trazer coisa nova, melhorias, mas aí você enxergando exatamente para onde que tá indo o dinheiro da empresa, né? Consegue entender onde pode atuar de forma mais efetiva. Sim, e você valida se aquela tua estratégia também está dando certo, se você está conseguindo ter o retorno esperado. Exatamente. Né? Então, muito importante. Perfeito. Então, só retomando, Will, façam a análise do ambiente de negócio de vocês, seja pela SWOT, pesquisa de mercado. Tenham um plano de ação para o teu produto, para o branding, para a estratégia, para se diferenciar no teu mercado. Façam acompanhamento das ações que vocês estão fazendo. Faça benchmarking, garanta a satisfação do cliente, reative clientes, esteja com fornecedores atualizados. Eu vou passar mais 3 dicas extras, Will. Posso passar aqui? Acho que são coisas que eu, inclusive, já tive experiência, consegui implementar e acho que fazem diferença aí na hora de lidar com a concorrência, que é, primeiro, participe de associação de classe. Sempre tem alguma associação, né, dos comerciantes, né, da cidade, ou alguma associação específica do segmento. Esse é o momento ideal para você estar muito pertinho ali da sua concorrência, porque dali surgem oportunidades que você nem imagina, ou então você consegue combater ameaças com um apoio muito maior do que você sozinho indo, né, tentar combater essa ameaça. Não ia dar certo, mas juntando esforço ali. Então, associação de classe, sim, é a melhor forma de você estar muito próximo do seu concorrente, de trabalhar uma concorrência de forma sadia, unindo esforços. E eu já vi casos também de empresários que participavam da mesma associação fazerem uma fusão de empresas. Acontece, é verdade, tem mesmo, pode acontecer. Fazem fusão, muito. Eles entendem que eles têm uma mesma visão estratégica. Exato. Vamos unir forças. Né? É isso mesmo, a associação ela tá ali para atender interesses de um mercado, então você está nesse ambiente, em termos de concorrência, para a prática de concorrência saudável, é o melhor ambiente possível. Outra coisa, para se diferenciar no seu mercado, certificações e prêmios, participe disso, tenha uma certificação, de repente, para o produto, para o serviço que você tá, isso agrega valor, reforça a autoridade, a confiança para o teu cliente comprar mais, entender, né, tipo assim, poxa, isso aqui é uma certificação internacional, isso aqui é uma certificação importante para esse mercado, os concorrentes não têm, isso agrega valor de um jeito muito mais fácil, assim, para quem tem, para quem obtém, consegue incluir esse valor na precificação de forma muito mais rápida, inclusive mais fácil para o cliente comprar de fato o que você está tentando vender, mas com algo agregado ali a mais. Prêmios também, se você participa, teve uma premiação aqui para as melhores empresas da região, premiação para o melhor produto
desse segmento. É muito importante também, porque você consegue, é uma forma de se destacar aí do seu mercado. E outra, é uma coisa, né, para trabalhar o diferencial de uma forma única, faça parcerias. Então, tenha parceiros estratégicos. Então, você conhecendo o seu mercado, você fazendo uma análise muito bem feita, conhecendo o teu público, você consegue vislumbrar parcerias que vão agregar para a tua marca e, óbvio, agregar para o teu parceiro também. E vocês vão unir esforços para conseguir conquistar um mercado maior, para conseguir conquistar um nicho diferente, trabalhar alguma proposta diferenciada, às vezes agregar algo que o teu produto, o teu serviço falta. Então, consegue trabalhar. E parcerias são sempre únicas, viu? Porque ninguém sai fazendo parceria, assim, com todo mundo a todo momento. Sim. Então, é algo muito estratégico mesmo, muito diferente. Eu reforço muito essa questão da parceria, né? Nós, na Valorize, somos BPO financeiro e a gente acaba trabalhando e se comunicando muito com contabilidade. Só que nós não fazemos serviço de contabilidade, mas escolha nossa. Sim. Não fazer serviço de contabilidade, porque nós entendemos que ser especialistas em BPO financeiro vai levar um produto melhor para o nosso cliente, enquanto tem contabilidades que oferecem contabilidade e o BPO financeiro, só que acaba trabalhando nenhum nem outro muito bem. E aí a gente então faz parcerias com contabilidades que querem oferecer o BPO financeiro, só que não querem lidar com isso na operação, porque realmente é uma outra empresa, é um outro negócio. Exato. A contabilidade em si já tem os seus processos, suas rotinas que demandam a sua capacidade de equipe, mas eles querem oferecer entendendo que o BPO financeiro ajuda na gestão financeira do cliente e também ajuda na própria contabilidade, porque entrega as informações que precisam ser entregues. Então, o que elas fazem? Parceria com a gente. Legal. Então, nós fomos atrás de contabilidades para fazer parcerias e isso realmente mudou o jogo da nossa empresa. Isso fez com que nós tivéssemos um crescimento através de indicações, através desse canal realmente de divulgação do BPO financeiro muito grande. Isso ajudou bastante. Então, é um case aí de, assim, com certeza tem parceiros aí que você pode trabalhar para gerar esse valor para o teu cliente, né? E você conseguir também crescer de uma forma maior que sua concorrência. Legal, Will. E teve uma pergunta lá no Instagram, quem não segue ainda, aproveita para seguir, @willbrandão, _EXP, Will com 2 L's, hein, pessoal? O empresário mandou assim pra gente, viu? Tô no mercado saturado de concorrente picareta. O que eu faço? Eu achei interessante, assim, porque mercado saturado, concorrente picareta, o que é mercado saturado? O que é um concorrente picareta, né? Me abriu vários questionamentos aqui. Achei interessante essa pergunta, porque falava exatamente sobre o nosso tema de hoje, da concorrência. Primeira coisa, né? Precisa entender se o mercado está saturado ou ele tem concorrentes picaretas, né? Os dois já são ruins. Se for os dois separados, já é ruim, né? Se for os dois juntos, pior ainda, né? Assim, que ele precisa entender se o mercado está saturado, porque existem muitos concorrentes que entregam a mesma coisa. Ele precisa seguir essa cartilha que a gente falou aqui, no final das contas. Agora, se ele tem concorrentes picaretas, né? Ele tem que pensar se ele está disposto a seguir nesse mercado no longo prazo. Porque, assim, no curto prazo, provavelmente esses picaretas, eles vão... Não sei o que ele quis dizer com picaretas, também tem, né? Isso, mas né? vamos entender que seja players, né? Ou concorrentes que não entregam o que vendem, né? Prometem algo, mas entrega abaixo daquilo. Isso, aos olhos do mercado, do público consumidor, vai poluindo aquele mercado, né? E vai fazendo com que aquele mercado tenha uma má fama. Tá certo. No curto prazo, isso pode ser bastante prejudicial para ele. Vai ser difícil ele passar isso, porque ele vai falar, ele vai querer vender o produto dele e as pessoas já vão olhar com maus olhos, né? O consumidor coloca tudo no mesmo bolo, né? Lá vem aquele lá de novo. É um atalho mental, né? Tá assim, a generalização ela vai ocorrer. Para ele conseguir sair disso é uma coisa mais difícil, mas ele consegue sair. Se ele for um bom profissional, fazer essas diferenciações, ele consegue. Então, o que acontece? Esses profissionais picaretas, essas empresas picaretas, elas tendem a não perdurar há muito tempo. Então, porque o mercado seleciona também, né? Então, você pode, o picareta ele vai vender uma vez, mas não vai vender 2. Exato. Provavelmente ele não vai conseguir crescer nesse mercado, ele vai caindo, né? Isso no longo prazo talvez tende a se equalizar para ele vai conseguir talvez melhorar, a fama do mercado geral pode melhorar.
Mas aí tem que ver se ele está disposto a correr esse caminho até o longo prazo. Se ele pode, ele tem poder de fogo para isso também. Se não, se diferencie, mude o mercado ou entregue seu produto para outro público. Faça esse passo de qualquer forma que a gente passou aqui, principalmente, né, uma análise do ambiente de negócio, através de uma SWOT e uma pesquisa de mercado. Com certeza já vai ter insights para conseguir traçar novas ações aí. Outras oportunidades e também se blindar dos riscos aí. Perfeito. Bom, Will, nosso papo termina por aqui. Espero que vocês, empresários e empresárias que nos acompanharam por aqui hoje, tenham, né, uma percepção agora de que não tratem o seu concorrente como seu pior inimigo. Às vezes tem coisa boa que vem dali e essas dicas muito práticas aqui vão certamente ser úteis. E conta pra gente também qual que é o seu maior desafio aí na concorrência, no teu mercado? Deixa aí nos comentários, tanto no Spotify, no YouTube. Deixa sua dor aí em relação ao teu mercado, ao teu concorrente. A gente vai responder e tentar ajudar vocês aí também, certo? Perfeito. Fechou. Bora lá então, Will. Valeu, Obrigada, gente. Tchau, pessoal. tchau. Até a próxima.